Vamos lá, gente. Vamos começar a corrigir o exercício que ficou da aula passada, que a gente não conseguiu ver o vídeo juntos. O que vocês acharam do vídeo? Eu achei bem legal. Fala bastante sobre época, assim. Eu gostei. É bom porque ele traz imagens de época, né? Para ver bem, dá para ver bem como eram os anos loucos, por que eles chamam de anos loucos, anos dourados, o papel da mulher naquela história toda, né? As melindrosas que aparecem lá, e ao mesmo tempo a crise, né? Imagens da crise, e como que até a voz do locutor muda quando ele está falando da crise ou quando ele está falando dos anos loucos, né? Acho que dos vídeos que eu tenho assistido para passar em aula nos últimos tempos, esse eu acho que é o melhor deles. E daí eu deixei algumas questões para vocês assistir o documentário e responderem. Deixa eu pegar aqui que o pessoal está falando. O meu não está funcionando, Vitor Cadolino, não sei o que fazer. Se o Meet não funciona, não posso. Bom, depois a gente passa para eles. A resposta. A primeira questão era de que forma os Estados Unidos lucravam com a guerra? Vendendo armas, munições, alimentos. Vendendo arma, munição e alimento, mas tem mais uma coisa que ele fala ali no documentário. Os outros países fizeram empréstimos com Isso, ele? boa. Com os Estados Unidos. Com a Europa e com a Inglaterra. Isso, a Inglaterra e a França deviam 3 bilhões de dólares. Então, vendendo armas, alimentos, munição e emprestando dinheiro, especialmente para os aliados, né? A Entente, França e Inglaterra. Então, corrige lá. Arma, munição e alimento e emprestando dinheiro. Segundo o documentário, o que fez os Estados Unidos entrarem em guerra, lembrem que o documentário fala assim, que o presidente na época achava que os Estados Unidos não deviam se envolver, defendia uma posição de neutralidade, mas teve uma coisa moral, ele fala assim, uma coisa moral que fez com que os Estados Unidos entrassem. Ele precisava de vitória dos aliados e quando descobriu que a Alemanha prometia dar áreas dos Estados Unidos. Para quem? Para o México. Para o México, óbvio. Primeiro, para garantir o pagamento dos empréstimos, dos 3 bilhões, ele fala disso, né? Para garantir o pagamento dos 3 bilhões que foi emprestado, e porque a Alemanha prometia entregar áreas dos Estados Unidos para o México. Se o México ficasse do lado dela, né? Na verdade, o México estava fazendo um acordo com a Alemanha, e daí, quando o presidente norte-americano soube disso, resolveu entrar na guerra contra a Alemanha. Então, isso não tinha aparecido na nossa aula ainda, esse dado. Está corrigindo aí? Está tudo certo? O que foi a lei seca e qual a relação com a época? A lei seca falava que não podia fabricar ou vender bebidas alcoólicas. Ou transportar bebidas alcoólicas. Não podia fabricar ou vender bebida alcoólica. E qual é a relação com a época? Por que eles fizeram esse negócio de lei seca? Porque não podiam gastar cereal com bebidas e também essas bebidas eram mal vistas. Por quê? Porque eram bebidas típicas dos alemães e estavam em guerra contra. Não. Tem uma coisa moral, tem uma coisa relacionada ao capitalismo.
Tinha aquele negócio da família tradicional, essas coisas assim. Ó, pensa nos anos de crescimento nos Estados Unidos, ok? Ah, ao mesmo tempo que os Estados Unidos está crescendo, eles aprovam uma lei seca. Por que será? O que tem a ver com isso? Estamos começando a criar os carros. Não. A partir daí, eu não respondi. Bafômetro. Um bafômetro da década de 20. Não vou responder essa, vou deixar vocês pensarem. Por que será que, para o capitalismo, a bebida alcoólica é um problema? A fabricação de bebida alcoólica é um problema. Tá aí. Por que será que, para os capitalistas, Porque os trabalhadores ficam bêbados enquanto produzem? é porque se eles ficarem bêbados, eles não produzem? Um povo de bêbado é um povo que não produz, não trabalha? É uma questão moral, tá vendo? Ó? É bem puritana isso, bem calvinista. Que o norte dos Estados Unidos foi ocupado basicamente por calvinistas, né? Então, tem a ver com o fato de que é uma coisa moralista, de achar que um povo que bebe é um povo que não trabalha. Um povo bêbado é um povo que não trabalha. Então, a lei seca tinha como propósito fazer com que o povo trabalhasse e evitar a vagabundagem, do ponto de vista do capitalismo, né? Ou dos capitalistas. É assim ainda hoje, será? Tem alguma, tem alguma um reflexo disso hoje em dia? Talvez vocês não tenham visto esse julgamento, né? Mas às vezes tem, assim, do tipo, a pessoa não tem, é uma pessoa pobre, por exemplo, mas chega fim de semana, faz churrasco e bebe, assim, vadio bebendo, não sei o quê, ao invés de trabalhar, tá lá bebendo, fazendo festa. Isso é um julgamento do ponto de vista da moral puritana capitalista. Se vocês lembrarem, acho que fica mais difícil, que é lá do sétimo ano, tem uma pergunta no sétimo ano que era assim, quer ver? Ó, por que o puritanismo ajudou a formação do capitalismo? Porque tem essa coisa da moral do trabalho, né? O trabalhador precisa se esforçar, dar o máximo de si, essa coisa bem capitalista, bem calvinista, para poder crescer. Né? Então, qualquer pessoa que não tivesse essa moral era mal vista, era mal aceita pela sociedade. Por isso que a fabricação de bebida alcoólica foi proibida, justamente para não criar um povo de bêbados. Um povo de bêbado é um povo que não produz, do ponto de vista daquela época, tá, gente? Estou eu afirmando isso. Eles achavam isso. Então a lei seca tinha como propósito evitar a formação de um povo de bêbados, e sim de trabalhadores. Olha lá. 4. O que defendiam os republicanos? Até hoje. Trump é um republicano. Silêncio mortal. O que defendiam os republicanos? A economia conservadora e o capitalismo. Era uma economia conservadora, beleza. O que mais? Defendiam o capitalismo, que é a mesma coisa. Arthur, quem sabe tu ajuda, tu tem estado tão silencioso nas aulas. Eu não consegui ler toda a frase, deixa eu ver, mas eu acho que está certo. Deixa eu abrir o chat. Demora. Aqui.
Eu acho que é isso mesmo, Arthur. Olha lá, a pergunta é, o que defendiam os republicanos? O Arthur falou a não intervenção do Estado na economia, certo? Lembra que os governos republicanos, eles são a favor de um Estado mínimo. O que é um Estado mínimo? O Estado não intervém na economia. Se fosse um democrata governando na época da crise de 29, antes da crise de 29, ele teria freado, ele teria dito, gente, calma, não investe todo o dinheiro em ações, pode ser que quebre, se a Europa se reconstruir, talvez a gente quebre, então vamos com calma, vamos rever essa negociação. Então, um governo democrata nos Estados Unidos defende um Estado, ele é capitalista, tá? Mas ele defende um Estado intervencionista, uma ação do governo em várias áreas. Barack Obama, por exemplo, era um democrata. Então, a gente viu uma intervenção maior na economia, na sociedade, na política, tem uma intervenção maior. O Trump é um governo republicano. Ele defende uma não intervenção do Estado na economia. Certo? Então, isso foi, para a década de 20, parecia que estava tudo bem. Nos anos dourados, enquanto o governo não intervém na economia, eles estavam crescendo economicamente, parecia que estava tudo bem. E é bom o governo não intervir, porque a burguesia foi ganhando dinheiro, foi ganhando dinheiro, foi ganhando dinheiro. Mas não teve ninguém que dissesse assim, quer ver, opa, peraí, pode ser que a gente quebre. Se a Europa se reconstruir, a gente pode quebrar. Um governo democrata faria isso. Um governo republicano, não. Então, lá no documentário, inclusive, falava isso, né? O governo falava de vários presidentes que eram republicanos e que eles não tinham nenhuma intervenção sobre a economia, eles deixavam a economia se autorregular. A gente chama isso de Estado mínimo. O Estado mínimo é um Estado que não intervém. Inclusive, é um Estado que privatiza as empresas que são públicas, né? É um Estado que não interfere na economia. Deixa eu mandar uma mensagem para a Luísa. A Cíntia está ajudando aí. O Vitor, a Eduarda. Vitor, a Eduarda e quem? A Camila, né? Falta só a Luísa. Vamos lá. Essa é a questão? 5? 4? Deixa eu ver. Aqui no meu celular. Terceira 4. 4, tá. Os republicanos. Tá claro, os republicanos? Até hoje, tá, gente? Quando vocês ouvirem lá, agora vai ter eleição nos Estados Unidos. Né? Tá tendo lá, já começaram as prévias das eleições, que lá é diferente daqui. Lá é eleição indireta. Lá o povo escolhe os delegados e os delegados escolhem o presidente. Então agora começa a campanha eleitoral nos Estados Unidos e vai ter o representante democrata, o representante republicano, e a diferença fundamental entre eles é essa: não intervenção do Estado ou intervenção do Estado na economia, que é o que a gente tem no Brasil também, de modo geral. Né? Os partidos de direita são partidos que defendem uma não intervenção do Estado na economia, e os partidos de esquerda, os que defendem uma intervenção do Estado na economia. Tá? Que é uma característica desde a Revolução Francesa. Né? Questão 5. Quem eram as melindrosas e como eram vistas pela sociedade tradicional e por que, ainda assim, são frutos daquele momento? As melindrosas. Fala, Lu. Mulheres que usavam saias curtas, cabelos curtos também. Ouviam ainda mulheres que usavam saia curta. O que mais? Fora do padrão. Fora do padrão da época. Usavam saias curtas. Eram liberais, livres. Fumavam. Isso, eram liberais, fumavam, iam às festas, dançavam. Eram mulheres que frequentavam o espaço público, né? Eram mulheres muito mais fora do padrão. Né? Como elas eram vistas? Elas eram mal vistas. Elas eram mal vistas pela sociedade tradicional. E por que mesmo assim elas são frutos daquela época? Por que essas mulheres são frutos da década de 20? Essa pergunta é boa, hein? É difícil.
Por que essas mulheres são frutos daquela época? Essas mulheres mais libertárias, que iam para a rua, usavam saia mais curta. Saia mais curta, vocês viram que é no joelho, né, gente? A mini saia vai demorar ainda para chegar. Por que será que elas são frutos daquela época? Por que as mulheres tinham mais liberdade? Ou essas mulheres especificamente se sentiam mais livres? Porque começou muito forte a cultura do jazz nessa época. E elas. Eu me lembro que elas cortavam o cabelo por algum motivo que eu não me lembro agora. Como é que é a mulher padrão? A mulher tradicional? Qual é o papel dela? Cuidar da Oi? casa dos filhos. Em casa. Cuida da casa, dos filhos, fica em casa, recatada e do lar, né? Como dizia a mulher do ex-presidente Temer. E por que essas mulheres da década de 20 são diferentes? Vou fazer de novo a pergunta, vou perguntar de outro jeito. As mulheres tradicionais tinham uma rotina. Qual era a rotina delas? Cuidar da casa, limpar a casa, Cuidar dos filhos. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, fazer comida, fazer uma série de coisas dentro da casa. Por que as mulheres da década de 20 saem de dentro da casa? para arranjar marido. Arranjar marido é boa. Não sei. Por quê? Por que elas tinham tempo para sair? As tradicionais não tinham tempo para sair. Não dava para sair. Elas tinham que limpar a casa, dava trabalho, tinham que, sei lá, esfregar o chão de joelho, tinham que fazer comida, conservar comida. Tem uma série de coisas que elas tinham que fazer. Lavar roupa na mão, passar. Aquilo dava um trabalho danado. Vocês já viram como é que era um ferro de antigamente? Tinha que botar no fogo a lenha lá, esquentar o ferro, depois passar. Por que essas mulheres da década de 20 elas podem sair? E daí automatizaram muitas coisas, aspirador de pó, máquina de lavar, geladeira. Ótimo, Tiago. As mulheres da década de 20 são frutos dessa época, elas têm mais liberdade, porque a indústria criou coisas que faziam o trabalho dela. Criaram a máquina de lavar, criaram a geladeira, criaram a máquina de lavar louça, foram criando o aspirador, foram criando eletrodomésticos que faziam o trabalho dela. Então, sobrava tempo para o espaço público. Então, essas mulheres são frutos dessa época porque elas já consumiam aqueles produtos que eram fabricados pela indústria. Entenderam? Sim. Eu não entendi como é que elas eram vistas. Elas eram mal vistas pela sociedade tradicional. As mulheres mais tradicionais, as famílias mais tradicionais, viam essas mulheres com maus olhos. Viam como libertárias demais, masculinas. Algumas eram vistas como masculinas, ou fora do padrão. Né? Mulheres que não seguem o padrão. Se a gente for pensar hoje, ainda hoje tem, né? Ainda que as mulheres tenham muito mais liberdade do que naquela época, ainda tem um padrão. E as mulheres que fogem o padrão, como que são vistas? Não sei responder, mas eu prefiro que alguma menina responda. Porque essa resposta acaba ficando pesada, né? Pois é. A gente tem, a nossa sociedade, de modo geral, ainda tem um padrão do comportamento feminino. E as mulheres que não seguem esse padrão são vistas como ou sensuais demais, tem, inclusive, falaria sobre palavrões, inclusive, aqui, né? Para poder julgar essas mulheres. A coisa do julgamento da saia, da roupa, do comportamento, etc. e tal, que acabam sendo mal vistas por conta disso. Então, ainda hoje tem, né? Como naquela época,
as mulheres mais tradicionais julgavam essas melindrosas que usavam a saia até o joelho como libertárias demais, depravadas, hoje as mulheres que usam a saia do joelho talvez olhem para as de mini saia e julguem como as libertárias e depravadas. Ainda tem um padrão feminino e o julgamento das mulheres que fogem do padrão. Certo? Aquela coisa do casamento, né, dos relacionamentos, etc. Tem uma série de padrões aí que são impostos às mulheres, de representações, de comportamento, que qualquer mulher que foge é julgada. Se uma guria vê uma outra com uma saia até o joelho, vai achar feio. Tipo, umas meninas assim, tipo, sabe? Talvez uma adolescente, né? Mas as mulheres padrões que a gente fala são aquelas são maiores, mais velhas, né? Talvez olhem para as adolescentes e pensem nisso. Assim como as mais velhas daquela época olhavam para as melindrosas e diziam. Sim, as mais velhas usam bermudinha, tipo, até o joelho, essas coisas. Não nada, tipo, acima do joelho. É um choque de cultura, né? E independente da época. Como elas são mais velhas. Na época da década de 20. Era só para joelhos, coisas. Sim. Imagina uma saia no joelho, mostrar o joelho. Imagina fumar. Dançar, fumar, cortar o cabelo curto. Que elas usavam o cabelo chanelzinho lá, a tal das melindrosas. Aquilo para eles era sublevar a ordem, assim, era mudar a ordem. Isso acontece até hoje. As adolescentes, hoje em dia, também fazem isso. Tem um choque de cultura. Não só com as mulheres, né? Com os homens também, gente. Tem padrão masculino de comportamento e qualquer pessoa que fuja esse padrão é julgada por fugir por esse padrão. Não são só as mulheres. Tem criança. Tem um padrão de comportamento de criança. Qualquer criança que fuja esse comportamento é julgada. Sei lá, pessoas mais velhas têm um padrão de comportamento. Se foge aquele padrão de comportamento que a sociedade espera, é julgado. Então, a sociedade impõe um padrão e qualquer pessoa que fuja é julgada por isso. Então, não é só naquela época. Mas, nesse caso, a gente está falando da década de 20 e ao fato de que aquelas invenções da década de 20, o ferro, a máquina de lavar, a geladeira, a enceradeira, aquelas invenções todas abriram espaço para que a mulher pudesse também sair para o espaço público e participar da vida pública, e essa mulher era mal vista algumas vezes pela parte mais tradicional da sociedade americana. Depois, a questão 6. Por que o sul dos Estados Unidos não teve a mesma prosperidade que o norte e que consequências isso trouxe? Essa eu não fiz. Essa tem a ver com o conteúdo que vocês aprenderam no ano passado, inclusive, mas que ainda reverbera lá nos Estados Unidos. Qual é a principal característica do sul? Eles tinham muita agricultura. O sul é agrícola. Isso, o sul é agrícola. E nessa época aconteceu o quê? Tem a ver com aquele comércio triangular, alguma coisa assim, não lembro. Mas tem alguma coisa a ver com isso? Já não tem mais a ver com isso, Vitor. Isso tem a ver com aquela época da colonização dos Estados Unidos. Tá? Nessa época, o sul ainda era agrícola, não fazia mais o comércio triangular, fazia comércio com qualquer lugar do mundo. Não é mais um comércio triangular, né? Um comércio, uma rede agora. Então, uma parte da resposta é que o sul era agrícola. Mas o que aconteceu na década de 20 na região sul? O preço das coisas caíram? E daí? Não. Lá no documentário falou. O sul passou por uma crise agrícola por conta de enchente, uma série de fatores climáticos. Lembra que falava sobre isso lá? O sul teve uma crise agrícola. Então, o sul, as pessoas do sul não investiam em ações, não tinham dinheiro para isso. O norte é que cresceu economicamente. Então, o norte dos Estados Unidos cresceu economicamente e as pessoas consumiam, compravam ações. O sul tinha uma crise na agricultura. Então, as pessoas não tinham a mesma cultura que do norte.
cultura do consumo. Por isso que na hora que quebrou a economia, basicamente do norte. O sul já estava quebrado. A agricultura do sul já estava quebrada. Então, ali, por que os Estados Unidos não tiveram a mesma prosperidade que no norte? O norte é industrializado, e é ele que vende para o mundo, por isso que vai ganhar mais dinheiro, e o sul era agrícola e teve uma crise, por conta de fatores climáticos. Respondeu, era essa, Henrique, que tu não tinha entendido? Era essa. Era essa? Foi? Entendeu? Foi. Todos? Tudo bem? Posso Sim. passar para a próxima? Pode. 7. Vocês prestaram atenção na letra das músicas? De que forma elas mostram esses dois momentos na cultura dos Estados Unidos? Década de 20, década de 30. Música é uma expressão cultural, né? De que forma as músicas usadas no documentário mostram essa diferença? Na década de 20 tinha muito daquilo. Vem pra festa, melhor, eram muito animadas. Já na década de 30 eram músicas que falavam os homens que tiravam a sopa, não sei o quê, falavam umas músicas tristes, assim. Ótimo, Tiago. Bom, o documentário já começa com uma música dizendo isso. Se você não sabe o que fazer, bota seu paletó e vem pra rua dançar. Manhattan é uma festa. E daí começa. E daí, bom, começam os melindrosos a dançar e os Estados Unidos a crescer, e as pessoas na rua, as ruas agitadas com comércio. Então, as músicas da década de 20 mostram isso, o consumo, a alegria, a felicidade, as pessoas dançando, aproveitando a vida. Na década de 30, com a crise de 29 e a década de 30, o tom da música já é mais lento, sofrido, fala da fome, né, fala do desemprego. Então, as músicas já têm um outro tom. Eu não sei, eu não sou um especialista em música, mas assim, o compasso da música possivelmente é outro, o ritmo é basicamente outro, mas o jazz, por exemplo, marca a década de 20, que é um ritmo bem feliz, né? E, por último, apareceram no documentário várias inovações dos anos loucos. Consegue apontar algumas delas? Qual a relação com o contexto? Que inovações apareceram lá, vocês viram? Máquina de lavar, aspirador de pó. Os automóveis. Automóveis, né? Pode ter. Telefone. Rádio. Ótimo, rádio foi bem falado. Ali falava muito do rádio, né? Inclusive do gramofone, aquele rádio que era meio que um toca-disco. Hoje em dia seria nem sei o que seria hoje em dia. Vocês já viram toca-disco? Já viram? Nunca vi. O vinil. Era um... Como é que eu vou falar, gente? Aquele negócio, aquele disco lá gigantesco, aquele negócio lá que tu... Isso mesmo, aquele disco gigantesco. O gramofone tocava aquele disco gigantesco. Acho estranho falar, vocês só conhecem, né? Nunca nem viram alguns de vocês. Então, essas são algumas inovações. Que relação elas têm com o contexto? Nos anos dourados. Tá, mas por que elas mostram os anos dourados? Por que eles inventavam tanta coisa? Do crescimento do capitalismo. As empresas iam crescendo, eles iam comprando produções, iam inventando cada vez mais coisas e iam aumentando o consumo. Mas adianta tu inventar, vamos pensar em Cuba. Adianta os cubanos ficarem inventando um monte de coisa, tecnologias? Não. Por quê? Porque nos Estados Unidos era um sistema capitalista, então as pessoas iam sempre comprar e o governo... Tinha um governo lá, não lembro qual, que defendia, tipo, muito individualismo, então ele aumentou o salário dos trabalhadores e diminuiu o preço, tipo, das coisas, inventou as parcelas também, as pessoas conseguiam comprar bastante. Ótimo, Yasmin, que bom te ter de volta na sala de aula. Mas vamos pegar um outro país capitalista.
Congo. Congo é um país capitalista. A República do Congo. Na África subsaariana. Adianta ficar inventando no Congo um monte de tecnologia? Não, porque o Congo não vende para os outros lugares mais próximos. E porque o povo não tem como comprar. O povo não tem dinheiro para comprar no Congo. Pô, invenções da época nos Estados Unidos. Máquina de lavar roupa, aspirador, enceradeira, isso, aquilo. Todas essas invenções, ela tem a ver com o fato de que o povo tem como comprar. Okay? Tem muito dinheiro nos Estados Unidos. Então, a relação com o contexto é, nessa época, os Estados Unidos ganhou muito dinheiro, circulava muito dinheiro, e as pessoas tinham condições de comprar aquilo que era inventado. Inclusive, eles criaram, aí a gente acabou de falar ali, lembrou uma coisa que falava lá no documentário, eles criaram as parcelas, a possibilidade de comprar em parcelas, em vezes, que a gente usa muito hoje em dia. Né? Então, tem a ver com o contexto da época. Ok? Dúvidas? Eu pedi para que vocês, no planejamento, pedi para que vocês lessem o capítulo e se trouxessem para a aula se tivessem alguma dúvida com relação à crise de 29. A página qual mesmo do livro? Eu já falei isso várias vezes. Né? Deixa eu ver. Crise de 29. Vargas. Espera aí. Revolução Russa. Página 137 a 142. 137 a 142. A 142. Está registrado aí. Ó. A prova vai ser da 147 a 142, é isso? Isso, 137 a 147. 37, sim. Tá bom. Ok? Bom, se não tem dúvidas, espero que vocês já tenham começado a estudar. Na sexta-feira a gente se encontra. Galera aqui, ó, combinado, ok? Na sexta-feira, procurem o celular e o notebook para que vocês abram a cam. Tá? Tragam os dois aparelhos para poder abrir a cam. Vários de vocês já fizeram isso, mas estão deixando de fazer. Tem que. Certo? Até sexta-feira, então. Uma boa semana para vocês. Estudem para a prova. Beleza. Tchau. André, até sexta. Tchau, até sexta.